Graça e paz, igreja poderosa do avivamento. Quantos homens e mulheres tem aqui nessa tarde com coração desejoso de reconstruir aí algumas coisas na sua vida. Eu quero dizer para você que eu estou nessa fila aí, sou a primeira da fila, com muito desejo de reconstruir, de organizar aquilo que precisa ser organizado nesse tempo, para podermos usufruir daquilo que Deus tem para nós. Amém? Aleluia. A ministração que eu tenho nessa tarde, primeiro é sempre uma honra estar aqui, meu Deus, eu amo essa igreja, amo esse povo, amo meus apóstolos, meus amigos queridos, que eu confio e amo, e me sinto completamente amada por eles, protegida, guardada, discipulada, e isso é muito bom, muito maravilhoso. Eu lembro a primeira discipaulada que o apóstolo Fábio deu em mim, quando a gente inaugurou ali a igreja na Praça das Araras. Ele foi, e a gente ia ter o culto à noite, de manhã teve uma ministração, ele ministrou, né? E eu correndo para lá e para cá, tal. Aí quando eu fui me despedir dele, eu falei: ai, apóstolo, estava com tanta saudade do Senhor, de te ouvir. Ele falou assim: não é muito verdade, não, porque você nem sentou lá para ouvir. Eu, putz, é verdade. Porque eu correndo, mexendo com as coisas, né? Ele falou: não parece que é, não, que você de toda hora você só levantando, você quase não ouviu nada. Aí eu falei: glória a Deus. Nunca mais eu me levantei. Meu Deus do céu, já estou aqui, que é para... Bastou uma vez, obrigada, apóstolo, por essa correção. É verdade mesmo, né? E eu amo demais, eu sou aquela pessoa, eu gosto do discipulado. Eu gosto da liderança, eu gosto que me... Sabe, eu gosto dessa coisa, eu não tenho problema com isso. Eu gosto, eu acho que é bom, eu acho que faz parte. Principalmente quando eu sinto que essa pessoa tem um interesse real em mim. Quando gosta de mim, que tem um interesse real, está falando aquilo porque está querendo que você produza, que você conquiste algo. Então, eu gosto disso. Só que tá bom nos... Não. Ai, meu Deus do céu. E eu quero falar nessa tarde, querido, no último capítulo do livro de Neemias, no capítulo 13 de Neemias. E a gente vai ver aqui, foi tão poderoso para mim, falou muito comigo essa palavra, quando o apóstolo me deu o tema. E quando a gente vê Neemias ali reconstruindo os muros de Jerusalém, a gente sabe que ele voltou. Quando tudo terminou e que ele estabeleceu todo mundo, estabeleceu os cultos e tudo, ele voltou para a posição dele de copeiro. Quando isso, a gente costuma dizer que tem texto que quando você lê de novo, dá a impressão que você leu pela primeira vez, né? Quando essa ficha caiu dentro de mim, eu falei: meu Deus, que incrível isso. Porque olha o que ele conquistou, gente. Ele ficou para a história de ser esse líder, esse homem que foi lá e conseguiu, como o Papi disse aqui, trazer o coração de todo mundo ali, de homens e mulheres, pessoas que estavam ali já há muito tempo mal, né, com aquele muro caído ali, gente fragilizada. Ele conseguiu trazer o coração de todo mundo para construir aquilo. Mas, queridos, depois que ele teve o êxito, ele voltou para a posição dele. Ele poderia dizer: agora eu que mando aqui, faz uma placa para mim aí. Sou o cara que vão mandar aqui, vocês ficam tudo quieto, aqui nunca mais esse muro vai cair. Ele poderia ter se colocado numa posição de alguém que, afinal de contas, ele fez uma grande coisa. Mas ele voltou para a posição dele. Então eu entendo que reconstruir, depois que a gente faz algo nobre, depois que a gente forma algo poderoso, a gente ainda continua correndo alguns riscos. Porque enquanto a gente estiver aqui nessa terra, não vai chegar um momento que a gente vai sentar e falar: está tudo pronto. Agora acabou, casei meus filhos, né? Já tenho 63 anos, acabou os problemas, né? Não tem problema nem com o marido, que ele não está aqui mais, né? Tem ninguém nem para me perturbar, para fazer a comida, para nada. Acabou meus problemas. Será que acabou? O problema aqui nessa terra, o problema não acaba. Ele teve um êxito extraordinário.
Mas ele voltou para a posição dele, ainda que a posição de copeiro era uma posição boa, de quem é confiável. Mas não importa, a posição dele de dono de Jerusalém ali seria muito maior. Mas ele voltou. O que o Espírito Santo disse comigo, queridos? Que não importa qual é o nível que a gente conquiste na nossa vida. A gente sempre tem que voltar para a posição da humildade. Os filhos, por exemplo. Os filhos têm 18 anos, casa, faz uma faculdade. O pai e a mãe não podem falar mais nada para eles. Já acabou. Não. Você pode conquistar o que você quiser, mas você tem que voltar para a tua posição de filho sempre. Você vai ser filho, você pode viver 100 anos, mas você sempre vai ser filho. E os seus pais sempre vão estar na posição de autoridade sobre a tua vida. E sim, eles podem te falar qualquer coisa. Ainda que seja fora da casinha, porque a mãe já tem 80 e você tem 30. Pode ser que o que ela fale tenha meio, tá meio. Mas não importa, baixa a tua. Sim, senhora. Esse exemplo de Neemias dá para nós aqui. Ele volta para aquela posição, tranquilamente. Então não importa onde Deus nos coloque, não importa o tamanho das multidões que Ele entrega para nós como pastores, não importa o nível de faculdade que você vai fazer, não importa o quanto você vai ser próspero, você sempre vai ter que voltar para a posição da tua humildade. Não importa os discípulos que a gente envia, pastores. Eu considero que essa turma enviada aí são melhores do que eu em muitas coisas. Nossa, Jomar aí arrebentando. Mas no dia que ele deixar de voltar para a posição de discípulo, ele se perdeu. Eu posso crescer o tanto que for, mas se eu deixar de ser discípulo, eu perdi minha conquista. Eu quero sempre voltar para a posição de discípulo. Eu já tinha comprado minha passagem, o apóstolo falou para mim, não fica mais. Não, você está precisando ser liberta. Você fica mais, você fica mais. Aí tá bom, vou voltar, vou mudar minha passagem. Liguei para a Regiane, muda para mim e tal. Não importa o quanto que eu conquiste. Se eu perder essa posição do discípulo, eu perdi tudo. Querido, não importa o quanto você conquiste, amém? Você pode reconstruir o muro que você quiser. Se você não souber voltar para a posição da humildade, do filho que respeita os pais, do discípulo que respeita o líder, você perdeu tudo. Amém? Olha que exemplo que ele dá. Passou um tempo, ele volta para Jerusalém. Ele fica sabendo de uma notícia. Está lá no capítulo 13. Ele fica sabendo de uma notícia. E você vê, né, as notícias, às vezes hoje a gente fala bem assim, a notícia a gente sabe porque tem Instagram. Não, naquele tempo também não tinha nada, não tinha nem ônibus para pegar, para ir para um lugar para outro, mas as coisas se sabiam também, olha que incrível, né? Quando eu li essa parte, eu falei, nossa, quem será que foi lá contar para Neemias? Esse fofoqueirinho até que era de Deus, né? Ele foi lá contar, tá um bafão lá, o negócio lá não tá bom. Neemias volta para ver o que está acontecendo. E ele chega lá, irmãos, olha, outra coisa também, parece que você perde ali quando você entende que o cara que estava dando o maior descomprometimento lá era Tobias, você fala, gente, como assim? Tobias vai lá ler e ver o que Sanbalat, Gesem e Tobias fizeram. Eles quase que conseguiram impedir essa reconstrução. E quando Neemias volta ali, ele chega lá e ele encontra tantas coisas fora do lugar, e ele volta então, e ele também tem uma posição, eu acho que Neemias não era muito manso, eu acho que ele era meio bravo. Primeiro que ninguém governa, ninguém consegue gerenciar aquilo de uma maneira muito fofinha. Não adianta. E aí, quando ele volta e que ele vê aquele acontecimento errado ali, fica provado que, de fato, ele não era manso mesmo. Ele era uma indignação espiritual. Ele ficou muito indignado com o que ele viu, porque ele deixou tudo redondinho. Quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, quem vai não sei o quê, a equipe de louvor, né, os levitas, tudo certinho. E ele volta um tempo, a Bíblia não fala quanto tempo depois.
Mas quando ele volta, ele encontra algumas coisas fora do lugar e ele coloca em ordem. Eu vou falar de duas coisas que Neemias põe em ordem quando ele volta. E de repente, essas sejam as duas áreas mais caóticas da vida do ser humano. Que se você fizer uma pesquisa aqui no meio dessa multidão aqui, vamos ganha que essas pessoas, o problema é nessas duas áreas. E então, o inimigo sabe muito bem onde atingir para desestruturar. E ele chega e ele coloca de novo no lugar. Então, quando ele chega em Jerusalém, eu quero ler esse texto. É difícil pregar depois de um pastor tão, né? Bonitinho. Ele é bonitinho. Epaminondas. Então, quando ele volta, foi informado também que a parte prescrita dos levitas... Aqui, não, primeiro antes. Então, recebi autorização e parti de volta a Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasabe fizera ao ceder uma câmara a Tobias nos pátios do templo. Esse Eliasabe, era parente de Tobias. O Tobias, o endemoniado lá, o infeliz que perturbava todo mundo. Ele era parente de Tobias. Tobias certamente estava passando uma situação financeira ruim, porque quem vai morar no quartinho de alguém é porque está mal, né? Ele devia estar passando alguma situação. O parente falou para ele, não, vem. Aqui no templo tem um lugar aqui. Só que era um lugar muito importante, era um lugar onde se guardava as ofertas, os dízimos, as colheitas, as primeiras colheitas. Era um lugar especial, era um lugar da provisão. Era ali onde que guardava tudo, que sustentava o templo. Ali era guardado tudo que sustentava o templo, os levitas. Ele encolhe, certo, ele empurra, igual como se fosse o lugar que guardasse na mesa. Empurraram tudo para lá. Tobias certamente botou uma caminha, um pinico, porque de certo não tinha banheiro, né? Aquele tempo usava. Olha que horror! Num lugar sagrado ali, preparado para algo tão nobre, o cara de certo fez ali um pinico, uma mesinha, um banheiro. Hã? Sim. E logo um cara inimigo que tinha ido contra a reconstrução dos muros. Tá bom, meu apóstolo. Verdade. Bicho aqui é doida. Espera aí um pouquinho. Ele fica... Quando ele chega e ele vê essa situação, ele fica louco. Ele arranca tudo. Ele pega ele pelos cabelos, arranca tudo as coisas, joga tudo para fora e põe ele embora de lá. Você está maluco? Por que você põe esse cara aqui dentro? Esse endemoniado que foi contra a reconstrução. Ele fica muito bravo. Eu não vou ler nos textos, porque senão a gente vai... E ele foi informado também que a parte prescrita para os levitas não lhes era entregue, e que por isso os levitas e os cantores responsáveis pelo culto tinham fugido, cada um para as suas próprias terras. Então repreendi os oficiais e lhes indaguei: por que a casa de Deus ficou abandonada? Em seguida convoquei os levitas, os cantores e os enviei novamente aos seus postos. Todo o povo de Judá, então, trouxe os dízimos dos cereais, do vinho novo, do azeite para os depósitos. E ele nomeou, arrancou todo mundo ali, nomeou todo um povo de novo. Mas o que eu quero chamar essa atenção? Qual foi a área que Neemias consertou nessa hora? A área financeira. Ele arrumou essa área, porque o templo estava abandonado. O povo parou de entregar os dízimos. A situação financeira do povo começou a ficar ruim, muito ruim. Tanto que o pessoal que trabalhava no templo teve que ir trabalhar nos campos. Então não tinha gente mais para fazer nada dentro do templo. Olha que loucura. Então essas atitudes de Neemias, essa primeira coisa que ele resolveu foi as finanças. Ele foi informado que as coisas não estavam sendo supridas, que as necessidades do templo não estavam sendo supridas. Então, queridos, toda vez que nós, de alguma forma, profanamos esse lugar da provisão, todas as vezes que nós colocamos algo que não é devido num lugar,
que é de Deus, a gente vai sofrer problemas financeiros. E eu já falei, meu Deus, o que a gente, o que acontece, o que poderia prejudicar, de repente, uma colheita financeira na nossa vida? O que? Ali parecia bobeira. Mas, quando nós, de alguma forma, achamos que o santo não é importante, que esse lugar onde Deus separa, que Ele exige algumas coisas, quando a gente começa a desprezar algumas coisas, a gente vai sentir uma consequência ruim na nossa vida. Então, aqui o povo já estava tendo um problema financeiro gravíssimo, porque aquele lugar de provisão estava profanado. Então, é uma pergunta. Eu fiz essa pergunta para mim, eu falei, Deus, né? Tá, construímos e tal, dívida quanta conta para pagar e tal, mas por que a provisão não tem vindo tão abundante? O que a gente profanou? O que a gente profanou na nossa vida espiritual, que está relacionada às finanças, que está dando esse problema? A gente colocou algum Tobias em algum lugar que a gente não podia colocar? Cedemos algum lugar do templo para alguma coisa que não poderíamos ter cedido? Estamos profanando alguma coisa na nossa vida espiritual que chateou a Deus e que, por isso, então, Ele está retendo a mão para que a gente compreenda que tem que ser consertado? Tem de igreja. Aqui é a prova de que isso trouxe uma escassez para o povo. Em seguida, consertou, tirou o Caio lá de dentro, consertou, voltou a provisão. Voltou a provisão para o lugar. Então, uma pergunta para nós. Nas nossas orações, a gente precisa perguntar isso. Para mim, é uma oração nesses dias. Senhor, me mostra o quê? Às vezes a gente coloca algum... Porque, sei lá, bobeira. Eu não sei o que Eliasabe passou pela cabeça dele, né? Se ele pensou só, ou se de fato perdeu o temor, Às vezes a gente vai fazendo algumas coisas e perde ali perde aquela singeleza que a gente tinha, né? Até num lugar que a gente senta na igreja, né? Uma postura, aquela coisa que no começo a gente fazia, né? Aquela oferta, eu lembro do Edilson, que na época era dinheiro que se pegava, né? Não era igual hoje, que é coisa. Mas ele saía ele pegava a nota e ele gostava de levar, e ele gostava de entregar a nota na mão do pastor, as notas mais novas e tal. Um zelo, como dizendo assim, Deus, eu prezo por isso, eu avalio, eu dou valor nisso, isso é importante, né? Lá eu falo para os meninos, que a primeira coisa que manda, quando faz as finanças da igreja, é dízimo. Já retira, já manda. Então, os pastores enviados lá, quando não faz isso, eu chamo atenção, falo, isso está errado. Que manda no outro dia, que manda que não manda, eu falo, você está errado. Você tem que priorizar. É porque eu preciso do teu dinheiro? Não, porque não é isso. Não é exatamente, não, né, depende, né, se for quando chegar a ser um dízimo aí de 50 mil reais, 100, né, Jô, você recebe? O Gilmar está chegando perto já, gente. Ok, mas não é por isso. Eu falo, às vezes nem abro a quantidade que é. Já pega ali, já faz oração. Porque eu entendo que esse pastor, ele tem um zelo pelo sagrado. Quando ele tem um zelo, sabe, de não causar o escândalo, de sentar na cadeira que ele sempre senta. Tem gente, às vezes, que ele está bravo, ele senta lá atrás, né? Ele está bravo, ele vem meio mal arrumado na igreja, ele não levanta a mão. Ele quer mostrar que ele tem. Então, quer dizer, é um desrespeito. Parece bobeira, mas isso traz uma consequência na nossa vida. Traz uma consequência. Então, nós precisamos entender isso. Isso aqui ficou tão claro para mim, né? Isso trouxe uma consequência financeira. O povo começou a sofrer, o templo começou a sofrer, porque não tinha mais aquelas pessoas para fazer nada no templo. A segunda coisa que ele põe ordem na vida doméstica do povo. Versículo 23. Deixa eu ler aqui o versículo 23, espera aí. Além disso, naquela época, constatei também que alguns judeus tinham desposado mulheres estrangeiras de Asdod, Amon e Moabe. A metade, olha a consequência disso. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod, ou
a língua um dos outros povos gentios e não sabiam falar a própria língua de Judá. Os filhos estavam criando dentro de uma confusão, não sabiam falar a própria língua. Falavam língua de dois povos estranhos. Por quê? Porque eles começaram a fazer casamentos com povos que não deviam, eles se perderam. Então essa vida doméstica teve uma problemática muito grande, começou os filhos terem problema. Então, querido, o que fala a vida doméstica? A casa, a nossa vida dentro da casa, aqui não está falando de templo, está falando de uma vida doméstica dentro de casa. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente aceita dentro da nossa casa. Como que a gente, o que a gente permite dentro da nossa casa, como família. Porque até uma idade, você traz um filho na igreja. Até uma certa idade traz. Mas se ele não for gerado uma conversão no coração dele, não traz mais. E eu não estou dizendo que isso é regra. Às vezes você faz certinho e esse menino dá uma... Mas você vai ter a legalidade sempre de ir diante de Deus e dizer, Deus, eu não aceito essa colheita porque eu não plantei isso. Algumas coisas que acontecem na minha vida, eu digo, Deus, eu não plantei isso. Eu não plantei isso, eu não recebo isso. Eu não aceito isso, eu não plantei. Porque a gente colhe o que a gente planta, né? A Bíblia fala. Mas se você estiver colhendo alguma coisa aí que você não plantou, que você tem a convicção que você não plantou, você diz, ô Satanás, não. A palavra diz que se eu não plantei, eu não posso colher. Então não vou colher esses abrolhos, não vou colher esse espinho. Eu não recebo desobediência dos meus filhos. Eu não aceito o desrespeito deles. Desamor, porque eu os amei, eu criei com amor, eu cuidei. Então não aceito. Você não aceita, não fez certo? Nossa, não plantei isso não. Satanás bate em retirada, eu não plantei. Eu dei testemunho, a minha vida doméstica era correta, tínhamos uma vida doméstica santa, maravilhosa, uma casa em harmonia, com problemas naturais, sim, normal, do dia a dia da vida, mas tinha uma vida doméstica que honrava a Deus, que servia a Deus. Então Satanás bate em retirada, solta os meus filhos, eu não aceito isso. Quem entendeu? Porque a vida doméstica, ela é importante. Ela é importante com quem os nossos filhos se casam. O que os nossos filhos fazem, onde eu vou, o que eu visto. Isso é importante. Então, a vida doméstica desgringola quando eu desprezo essa importância. Quem compreende nessa tarde, querido? Você pode compreender? Então, isso serve para nós o quê? Para nós olharmos na nossa vida. Senhor, o que eu preciso? O que na vida doméstica minha está com problemática? Tem desequilíbrio na minha casa? Está desordem, né? A casa muito suja, ou muito limpa demais, muito exagero, muito tristeza, muita alegria. O que está em exagero? O que está fora daquilo que Deus olha e acha que está agradável ali, todo mundo ali em família? Entendeu, igreja? Então, porque reconstruir, tudo que você constrói, você sempre vai ter que dar sempre vai ter que você vai passar e dar uma olhada de novo, né? Você pinta uma igreja dessa aqui, quando dá uns meses, igual aqui que ainda é branco, né, gente? Tem que dar manutenção. Então não é porque a gente construiu muros, não é porque construiu uma família, não é porque tem 20 anos de crente, 40 anos de crente, que ganhei o jogo. Não é verdade. Vamos ter que passar sempre por esses muros e olhar se não tem rachadura, olhar se a tinta não tá boa, olhar como é que tá os princípios, olhar como é que tá, não pode virar religiosidade, quem entende? Não é porque você construiu que acabou o zelo, não é verdade. Sempre vamos ter que passar ali e dar uma olhada, se humilhar e não falar, Deus, o que está errado aqui, que está dando essa brecha aqui? O que deu de errado na construção dessa casa que está entrando água aqui? Por que está dando esse mofo na parede? O que está acontecendo aqui? Precisamos consertar. Assim é a nossa vida. E isso eu estou dizendo para mim. Essa palavra primeiro é para mim. Deus, meu Deus do céu, né? O que está acontecendo? De repente a gente começa a olhar, tem um formigueiro lá embaixo que já está comendo tudo. E a gente tem que consertar, tem que descobrir o que fazer, botar em ordem. Às vezes a gente precisa do profeta, às vezes a gente precisa do líder para vir te chamar e falar, vamos sentar aqui, vamos organizar. Né? Não, peraí.
Por isso que a gente tem que ter a humildade de ser discípulo sempre. Quem entende? Agora, se eu não sou discípulo, se ninguém pode me falar nada, primeiro que você está correndo risco. Toda pessoa que diz bem assim, para mim você não precisa falar nada porque eu já tenho 50 anos, porque eu já não sei o quê, porque eu já não preciso disso. Você está correndo um risco louco, risco grande. Isso é proteção, querido. Quem dera se eu tivesse sido criada por pais que tivessem feito isso comigo. Vem cá, menina, cala essa boca, senta aqui. Não, você não vai, não. Não, você vai estudar sim. Não, você não vai fumar maconha, não. Não, você não vai abortar, não. Não, você não vai namorar essa pessoa, não. Você não vai fazer isso, não. Quem dera. Então, quem tem alguém que possa te dar uma equilibrada, glória a Deus, dê glória a Deus por essas pessoas. Diga, Deus, obrigada. Obrigada, porque eu posso ligar para alguém e falar bem assim, olha, vou sair de viagem, ora por mim. Cobra a minha vida aí, vou pegar a estrada agora de madrugada. Aí o pastor está lá dormindo, alguém liga, o cara bateu, mas como assim bateu? Não sabia que ele estava viajando. Que furou o pneu, ela está precisando de ajuda. Não sei, nem sabia que ele tinha ido. Ele está lá na África, lá o endemoniou um cara e o capeta não consegue sair, não sai de jeito nenhum, por favor. Eu nem sabia que estava na África. Né, apóstolo? Que não é o que acontece. Então, querido, cobertura, andar nessa unidade é muito maravilhoso, porque nos protege. E isso diz para nós assim, eu tenho humildade de voltar lá. Neemias voltou como copeiro, mesmo sendo feito esse feito que ele fez. Isso não é extraordinário? É muito linda essa parte, fiquei apaixonada. Deus, eu quero sempre voltar para esse lugar, por favor. Não permita em mim, Senhor, por favor, isso. A gente tem que ter cuidado, porque essa coisa é tão intrínseca no ser humano, né? O orgulho é tão do ser humano, é tão de gente, que ninguém escapa dessa sensação, né? É horrível isso. Mas a gente precisa se lembrar disso. E todas as vezes, certamente, que ele pedia licença para ir para Jerusalém, vai lá. Porque também, se ele não tivesse voltado, ia ser uma guerra, né? Porque o cara ia ficar bravíssimo e ia mandar buscar ele a peixeira lá. Então, por isso que às vezes o líder tem que dar uma brigada com a pessoa. Fala, como assim? Você é discípulo, você não é. Você é pastor enviado aqui, ou você não é? Como assim? Mas é que nada, filho. A gente tem que se relacionar. Os pais, não importa, teu pai tem 100 anos, querido. É gagá, sei lá o que você possa considerar. Ele é teu pai. Isso vai te dar direito, legalidade diante de Deus, para você prosperar, para você fazer a faculdade mais top, para você ir para as nações da terra, para você ser o top dos top. Porque você vai poder ser essa pessoa. E isso não vai te destruir. Mas quando nós somos metidos, orgulhosos, que achamos que não precisamos mais, isso vai ser você pode até prosperar, mas acaba sendo um perigo na nossa vida. Sendo um laço. Aleluia. Então, Neemias coloca ordem nas finanças, né, que acaba sendo sempre um problema, meu Deus. E essa coisa doméstica. Não podemos fazer concessão, não podemos tolerar algumas coisas. Toda tolerância, tudo que a gente permite muito, que a gente já sabe que está errado, isso é muito perigoso. Torna-se um perigo muito grande na nossa vida. Aleluia. Olha, eu estou indo rápido, ainda tem bastante tempo aqui. Aleluia. Então, quando Deus nos diz algo sobre nossa vida doméstica, isso está errado, precisamos resolver o assunto. Se formos negligentes, todo tipo de Tobias, como o egoísmo financeiro, vai se infiltrar em nossas vidas. A gente corre o risco de ter Tobias infiltrado dentro da nossa vida. Então, e às vezes a gente ouve uma palavra que eu já ouvi várias, que Deus, preciso consertar isso, preciso consertar isso, preciso consertar isso. A gente precisa consertar quando Deus te convence daquilo, né? Quando você começa a ser convencido por aquilo, Deus falou com você 2 vezes, 3 vezes, né? Como eu dizia, ele falava bem assim, olha, quando 2 ou 3 pessoas falam uma coisa de você, é bom você achar que você é mesmo. Então, né? Isso é um ponto bem legal mesmo. Falou 3 vezes. Puxa, deixa eu ver se eu conserto isso aqui, porque
né? Então, é uma boa maneira de olhar. Então, quando a gente começa a ver algumas coisas que estão infiltradas na nossa vida, a gente precisa consertar, dar um jeito de consertar, né? A gente não consegue sozinho. Olha, a melhor coisa, uma das melhores coisas que nos protege é quando você confessa aquilo. Você chama uma liderança, uma pessoa que você confia, tá, gente? Que você confia. Você fala, olha, está acontecendo isso comigo, estou com esse pensamento, essa situação, tal. É muito legal, porque aí o diabo já perde a legalidade. Não fala para 300, não, tá? Tem gente que fala para 300, depois ele fala, mas essa igreja só tem fofoqueiro. Claro, você falou para 300 pessoas. Quando a pessoa vem contar uma coisa para mim que fala que é segredo, eu falo, mas é segredo mesmo? Você está falando só para mim mesmo? Ah, não, então não me comprometo. Porque você já falou para 5 e daí? Aí vai sair no ar e vai falar que foi eu. É segredo mesmo? Porque se for, eu vou gravar na minha cabeça que é segredo mesmo. Se não, não corro risco, vou falar para todo mundo. Né? Já contou mesmo? Uma pessoa que você considere que pode te ajudar naquilo. Às vezes, de repente, ela não pode nem, ela nem vai ter, nem vai. Às vezes a gente fala bem assim, é minha líder, nem vai entender, porque ela nunca passou o que eu passei, nem vou falar com ela. Não é isso. É o princípio da autoridade. É só de você cumprir a palavra. Você desarma Satanás quando você faz isso. Porque é a palavra. Então eu converso muito com a pastora Lia, né? Coração, eu tenho com quem falar. Eu tenho toda a liberdade de falar com a apóstola Cláudia, meu Deus. E esses dias eu vou falar um monte de coisa para ela, querida. Ela vai ter que me suportar. O diabo perde a legalidade na nossa vida. E aí os Tobias não entram na nossa vida. Porque quando os malignos entram, a gente perde finanças. A nossa vida doméstica fica horrível, nosso relacionamento fica horrível. Isso é péssimo, amém, igreja? Então, no nome de Jesus, que a gente entenda que mesmo que esteja aí edificado alguns muros na tua vida, volta lá em alguns lugares e fala, meu Deus, isso aqui está precisando de um retoque, isso aqui está precisando de uma pintura, isso aqui está precisando de algo para renovar. Faz tempo já que reconstruí isso aqui, faz tempo que ele está feito e precisa de um cuidado especial, amém? Quem concorda comigo nessa tarde, diga amém, aleluia. Precisamos colocar em ordem algumas coisas, e o Espírito Santo de Deus vai nos orientar a colocar em ordem essa vida financeira, se necessita, essa vida doméstica, né? Essa coisa familiar, gostosa, aquela harmonia, precisamos disso. Isso é o que nos dá alegria, o que nos sustenta. Eu preciso disso, eu sei que você também. Não tem nada mais na vida do que a gente viver em família, com a situação financeira, que possamos, sem o problema do banco ficar te ligando, né? Meu Deus do céu, o que você liga, você fala, perde alguém, você fala assim, é de São Paulo, é do presídio. Não é nada, é o banco, né? É o presídio. Os bandidos do presídio. Que presídio, nada, o presídio já parou, já olhou a conta lá, já viu que não tem nada. Os caras sabem teu nome, mano. Ele já puxa a ficha lá, sabe que você não tem nada. Ai. Em nome de Jesus, Senhor, eu vou botar ordem nessas finanças. Todo Tobias do inferno vai sair das nossas recâmaras, onde guarda a provisão do Altíssimo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu creio e tomo posse. Porque se isso aconteceu lá no passado, Tu és o mesmo Deus ontem, hoje, e será eternamente. O Senhor vai fazer nos nossos dias, eu tenho certeza. Aleluia. No nome de Jesus, eu quero compreender, entender o que eu preciso fazer. Aleluia, porque eu sou essa pessoa também. Se eu entender o que eu preciso fazer, eu vou fazer. Eu quero saber o que eu tenho que fazer. Ajuda-nos, Senhor. Né? Às vezes a gente precisa do líder, né? Ele chegou lá de volta e botou ordem em tudo. É muito legal ler esses textos. Depois você lê o capítulo 13. Arrancou tudo para fora do cara, tirou, não, vamos botar tudo em ordem aqui. Às vezes a gente precisa do líder. Para falar, não, ei, sai, para com isso. Vamos resolver isso. Vou te ajudar a jogar essas cacarecadas aqui tudo para fora, para a provisão voltar, para a alegria voltar. Em nome de Jesus. Estou aqui, apóstolo Fábio. Pode ser usado como líder, apóstola. Em nome de Jesus. Aleluia. Nenhum de nós devemos brincar com o erro, né? A passividade é um inimigo. Quando a gente fica muito passivo dentro de uma situação, isso se torna um
um terror na nossa vida. No nome de Jesus, eu quero convidar você. Eu amo o término desse livro, que depois que Neemias faz tudo essas coisas, ele santifica, purifica os sacerdotes, os levitas, ele põe tudo em ordem de novo, estabelece normas, provisões, ele providencia tudo, coloca tudo exatamente como deveria ser, e por fim ele ora. Lembra-te de mim para o meu bem, ó Deus. Lembra-te de mim para o meu bem. Então, quando a gente consegue perceber o erro, né? Porque a gente vai errar sempre, querido. Até a gente estar ali já grudando nas asas, nas vestes de Jesus, subindo para a eternidade, a gente vai cometer erros. O importante é a gente descobrir o erro, consertar e voltar a fluir de novo. Desentupir lá o cano entupido e voltar a fluir de novo a água, né? Esse é o caminho. Porque errarmos, vamos errar. A gente comete erros, somos falhos. Ele vai, põe tudo em ordem. E ele já pede a parte dele, ó, lembra-te de mim. Ó, quase que ele falou bem assim, ó, você viu que eu fiz as coisas bem certinhas, hein? Eu pus em ordem, lembra-te de mim, ó Deus, para o meu bem. Quando a gente cumpre essa parte, a gente pode fazer essa oração. Quero convidar você a se colocar de pé e dizer, Deus, eu quero fazer essa oração. Lembra-te de mim, Senhor, para o meu bem. Lembra-te de mim para o meu bem. Eu quero pôr em ordem. Eu quero ver o que está acontecendo. E se porventura aí tem essas áreas afetadas, eis-me aqui, Senhor, para pôr em ordem, para consertar, para eu poder orar a Ti, dizendo, lembra-te de mim, ó Deus, para o meu bem. Porque se Deus lembrar de nós, Ele se lembra de nós. Mas se Deus disser um sim na nossa direção, ninguém pode ser contrário a esse sim, amém? Ninguém, aleluia. Ah, Deus de Israel, queremos te exaltar nessa tarde, Paizinho querido. Queremos dizer que sim, Senhor, nós concordamos com a Tua palavra. Nós, Deus, nessa tarde, assim como veio sobre o povo em Jerusalém aquele tempo, assim como Neemias se levantou, colocando ordem, Pai. Eu quero dizer que nesses dias também nós estamos sujeitos, nós estamos prontos e nós desejamos, Senhor, que assim aconteça com a nossa vida. Ajuda-nos, Deus de Israel, abre os nossos olhos para ver aquilo que precisa ser feito. Você pode levantar a sua voz e dizer, Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, esses dias, abre os meus olhos para perceber o que é necessário ser feito. O que é preciso ser feito, Pai, na minha vida doméstica, na minha casa, onde eu habito ali, coisas que precisam ser consertadas. Ah, Deus de Israel, ajuda-nos. Assim como Neemias, Senhor, que soube voltar para um poço de humildade, meu Deus, um comportamento tão extraordinário, tão nobre, que assim seja na nossa vida, Paizinho. Livra-nos de toda soberba, todo orgulho, Pai. Livra-nos, Senhor, livra-nos. Ah, bendito Deus de Israel, nós te adoramos, Pai. Te rendemos honra, glória. Dizemos que nós precisamos de Ti, estamos sujeitos a Ti. Ajuda-nos a pôr em ordem, Deus, a visão que cremos, Pai. As coisas dentro da igreja, como conduzir o povo, meu Deus, como conduzir os nossos filhos, como conduzir as finanças. Nós precisamos dessa unção, precisamos dessa graça poderosa. Eu não sei se você precisa, querida, aí na tua vida doméstica, na tua vida financeira. Levante as tuas mãos e comece a dizer, Deus, eu preciso destes concertos, eu preciso deste fluir nessa área da minha vida. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Sopra, Espírito Santo, sopra sobre nós, Deus, sopra sobre nós. Nós temos 10 minutos aqui para acabar. Eu quero que você feche seus olhos e comece a pensar nessas 3 áreas. São orações importantes. Deus, o Senhor pode me levar na altura que for, mas eu sempre quero ter um coração humilde, voltado para princípios de obediência, de humildade. Ensina-me. Abre os meus olhos para perceber o que impede a abundância da provisão. O que de profano está aí, nesse lugar que não deveria estar.
Mostra-nos, Senhor. Mostra-nos, Deus. Para que venha uma abundância sobrenatural sobre a nossa vida financeira, Jesus. Tira-nos do opróbrio e da vergonha, Deus, de termos contas que não pagamos. Livra-nos disso, livra-nos, Deus, da igreja ficar sem sustento. Senhor, livra-nos, guarda-nos debaixo de uma prosperidade abundante, assim como foi com este povo naquele tempo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, Deus. Aleluia. Oh, Yeshua. Livra-nos de fazermos alianças erradas que comprometam os nossos filhos, o futuro dos nossos filhos. Guarda-nos nos princípios, em nome de Jesus, aleluia.